Cara, tomar um stop é ruim, né? Porra, perder dinheiro é ruim, mas na minha opinião, tem coisa pior do que tomar um stop. Primeiro, né, tem toda aquele fator, né, de você ter um plano, às vezes não seguir, isso é pior do que um stop, mas eu acho que na verdade, o que é pior mesmo e que sempre remói, não importa quanto tempo de mercado você tenha, é a quebra de expectativa. Porque querendo ou não, a gente senta aqui na frente do monitor aqui para trabalhar e a gente vem com uma expectativa. Porra, e de preferência a melhor possível, né? Pelo menos é como eu venho pro mercado. E trabalhar essa quebra de expectativa, às vezes ela é pior do que um stop. Essa que é a grande verdade. Mas não adianta, né? Assim como o stop, a gente tem que saber trabalhar também essa quebra de expectativa. Não tô falando que eu sei que eu sou, porra, o Buda, né? Acho que ninguém é, acho que todo mundo fica puto uma hora quando as coisas não encaixam, né? Quando tu, porra, tu entra naquele trade lindo, tu vai, protege o trade, ele vem só te tirar, depois explode. Então é uma coisa que é aquele negócio, eu acho que tem aquele, né? Todo mundo tem uma avó, uma mãe, né? Que quando a gente vai sair, ela sempre falava, ou fala, vigia, meu filho, vigia. Acho que o mercado tem muito disso também, né? A gente tem que estar sempre atento. Então, você que está aí do outro lado, vigia. Vigia que às vezes o mercado só precisa de um pequeno vacilo. Mas mínimo, mínimo, mínimo mesmo. Onde você não vigia, cai, né, naquele joguinho ali do mercado e às vezes se arrepende aí a semana, um mês ou talvez para sempre, né? Então você aí, ó, vigia, vigia sempre. Fala pessoal, beleza? Felipe na área passando para mais um super diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar. Um dia após aí, né, a decisão de um corte de 0,5% na nossa taxa de juros, né? Então, um dia estranho, assim, né? Por isso que é foda, né? Esse negócio de notícia. A gente fica muito com viés de notícia, achando que, porra, índice vai bombar na alta, alta infinita agora, e dólar vai cair. E foi o contrário, né? Então, que loucura. E é por isso que eu falo, né? Cuidado, né? Com o que você opera e domine o seu operacional. Né? Crie regras para tudo aqui dentro do mercado. A partir do momento que você senta na frente do seu monitor, você tem que ter regras para tudo. Porque o ser humano não lida muito bem com regras. Essa que é a grande, né? Ele não lida muito bem sem regras. Essa que é a verdade. A gente sem regras, a gente meio que fica, porra, um bicho solto, assim, né? Aqui a gente. A pior lugar que tem realmente para você, né, não ter regras, na minha opinião, é no mercado financeiro, porque em pouco tempo você vai perceber que o que eu estou falando é uma verdade, né? Não uma verdade absoluta, né? Porque, enfim, é só a minha expectativa. Caso você procure um operacional para seguir um ambiente profissional, tranquilo, né, com um operacional definido, validado e com regras que você vai entender, né, que às vezes você vai operar né, com outros operadores mais experientes aí, mas não tem uma regra muito bem definida. Uma hora é compra, outra hora é venda, uma hora é a favor da tendência, outra hora é contra. Então, cuidado, né? Caso você procure um ambiente com regras definidas, né, muito bem definidas e claras, e que você entenda, né, preencha o link aí que está na minha bios, né, no link está na descrição também desse vídeo aqui, que é a lista de interesse em participar da nossa sala educacional, que eu estarei entrando em contato com vocês, beleza? Então vamos lá, índice dólar na tela aqui, vamos começar pelo Doleta. O dólar, pessoal, né, ele vinha aí... Opa, deixa eu só tirar aqui isso aqui que não precisa. Pronto. O dólar, na verdade, ele vinha aí, né, de um movimento baixista forte, na verdade, né? A gente vinha acompanhando uma queda bem forte do dólar aí, praticamente há 3 meses que ele só cai, né? Você gostando ou não disso. Só que esse movimento, ele começou a ficar sobrevendido, né? Então chega um momento que realmente ele marca um fundo e mesmo tendo tudo para cair, a gente não consegue ver o preço se desenvolvendo na ponta da venda. Até que chega um momento que a correção, ela aparece, né? O que está acontecendo agora, graficamente falando aí no dólar, tá? Existem muitas coisas aí, macroeconômicas, geopolíticas, que vão influenciar, sim, né? Mas aqui é graficamente falando, tá bom? Então, graficamente falando, estamos num processo corretivo do dólar. O dólar marcou fundo no ano, Felipe, ele vai voltar lá para casa dos R$ 5? Não tenho a mínima ideia, essa que é a verdade. Eu sei que se ele voltar para R$ 5, eu vou estar preparado para operar dólar na ponta compradora, beleza? No gráfico de 60 minutos,
eu estava trabalhando aqui com alvos, tá? Desta mínima, desta máxima, cujo seu terceiro alvo já foi atingido, que bateu em confluência com essa retração de 61,8 semanal, e agora eu estou trabalhando com a projeção deste pivô para frente para alvos macros, tá bom? Cujo o mesmo aí hoje a gente acompanhou um dólar forte na ponta compradora, né? Entregando aí o seu terceiro alvo, rompendo o terceiro alvo rumo aos 200%, né? Então, a gente pode ver um dólar aí amanhã, lá na região do 4,970,5. 70,5 é foda, né? Mas indo buscar aí em confluência a máxima do mês anterior. Então, o dólar, né, deu as caras, digamos assim, beleza? Agora sim, trazendo para um contexto de abertura, day trade, gráfico de 5 minutos, que é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Então, a gente tem uma expectativa, né? O dólar finaliza o seu pregão ontem, na minha opinião, de uma maneira um tanto quanto lateral, né? A média móvel de 200, que é sempre um indicador da tendência primária, né? Pelo menos aqui num gráfico de 5 minutos, a gente observa que o preço fecha acima dela, de uma forma até meio lateralizada. O que eu espero para o dia de hoje, né? Eu espero que a gente, né, tenha uma continuidade dessa estrutura. Então, a gente vê o preço lateralizando, as médias sim cortando o preço, mas aqui o ponto maior de atenção é a média móvel de 200. Então, o que eu espero? Um preço ou abrindo sem gap, ou caso abra com gap de alta, que seja, caso abra com gap, que seja a favor, né, da estrutura. Porra, Felipe, mas isso daí era impossível pensar, porque tivemos corte na taxa de juros e aí a gente espera um gap de alta no índice, sim, né? Mas isso é o que a gente espera. Agora, outra coisa que o mercado apresenta. Então, tivemos hoje tanto o índice quanto o dólar abrindo com gap de alta. E aí, quem é que teve coragem de sair operando dólar na ponta compradora, sabendo aí dessa decisão da taxa de juros, né? Pelo menos eu, particularmente, eu fiquei desconfortável em sair tomando dólar na ponta da compra, tá? Mas, né, operei, digamos assim, comprado, porém, a parte da manhã, para mim, foi o pior cenário possível aconteceu, tá? Dentro desse dólar. Por quê? Ele abre com gap de alta, né? Devolve aí, né, o seu primeiro candle, uma leitura praticamente quase barra a barra aqui para vocês aqui, e ele fica aí caranguejando, e sim, ele subiu na parte da manhã, pô, subiu quase 50 pontos. Mas para mim, que eu trabalho com médias móveis, né, regressão na sua média móvel de 9, né? Então, regressão por toque, regressão por violação, essa é a base do meu operacional, sempre a favor das médias. O que eu espero? Que ele me dê um ponto de compra e se afaste da média, né? Depois ele pode até voltar, mas esse movimento que ele faz chorado, escoradinho na média, né? Então, ele sobe, cai, para mim é muito ruim. E o que eu faço quando o mercado apresenta a possibilidade de um cenário como esse? Eu não opero, eu fico de fora desses movimentos. Não quer dizer, né, que só a minha maneira de operar está certa, né? Então, o que a gente tem que acompanhar aqui, o dólar ele não deu oportunidade hoje na ponta da compra. Você está falando isso, Felipe? Não, estou falando isso. Estou falando que eu não me senti confortável, mas o dólar deu muitas oportunidades na ponta da compra. E aí vai da agressividade de cada operador, tá, pessoal? Não existe uma verdade absoluta dentro do mercado. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a abertura do dia, ele vem, testa a região de 61,8, a gente tem confluência com a sua região de médios, e o primeiro ponto de compra que eu passei na sala foi aqui, pessoal, foi aqui. Né? Só que a gente tem um monte de protocolo, um monte de regras aqui, que visando sempre a proteção do capital do operador, que eu sigo elas, porra, ferrenhamente, né? Vocês nunca vão me ver titubeando aqui. Ah, mas é que aqui eu tive que ignorar as minhas regras. Negativo. Eu perco a operação, mas eu não ignoro as minhas regras, porque o mercado só espera um deslize da gente, né? Então, o primeiro ponto de compra, o ponto de compra 1 aqui, foi este daqui. Então, ponto de compra 1, né? E depois, Felipe Ellis, tirando esse seu ponto de compra e teve algum outro, depois todo o reteste que o preço ele faz nas suas médias, pessoal, ele arma um novo ponto de compra. Então, aqui, movimento de pivô, rompimento do candle 24, rompimento de pivô, rompimento de pivô, rompimento de pivô. Só que perceba que não é uma compra fluida. Mesmo essa primeira compra aqui, quando ela vem e aciona, ela vem, anda a favor do seu operador, volta, trabalha no negativo, se afasta do preço de entrada, volta no 0 a 0. Então, na minha opinião, o dólar ele ficou hoje a parte da manhã naquela operação tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, né? Então, hoje, ou o cara casou com a primeira compra, ou independentemente de onde você efetuou a sua compra, se você conseguiu segurar ela,
né? Eu acho que você não teve por que ter prejuízo hoje operando comprado em dólar, pelo menos na parte da manhã, porque o mercado ele foi um mercado sim direcional, porém aquele subir no meio sem vontade, mas ele foi. A partir do nosso ponto de entrada que a gente visualizou aqui na sala, a gente viu o dólar subindo 42 pontos. Depois, se você pegou ele nos próximos pontos de entrada, aí 30 pontos. Próximo ponto de entrada, né? 30 pontos. Próximo ponto de entrada, 20 pontos. Então, ou seja, se você operou pivô, que é uma das figuras mais clássicas aqui dentro do mercado, você conseguiu, né, ter uma boa performance. Mas varia muito do seu estilo operacional, das suas regras, do tamanho do risco que você aceita correr, né? É uma série de fatores. Então, o dólar, sim, ele entregou movimento direcional hoje no começo do dia, porém, nada que me deixasse confortável a tomar o risco. Mas, comigo ou semigo, né, o mercado ele subiu aí a parte da manhã e foi-se embora aí seus 42 pontinhos, aí 40 pontinhos. O que o mercado apresenta depois aí dessa queda não, desse movimento altista? Bom, ele chega em regiões aqui que eu tenho esse fundo amarelo, é uma troca de polaridade lá do gráfico semanal, uma região de fundo importantes que eu tenho aqui marcada, né? Eu já comentei com vocês no nosso estudo para a semana aí, e ele começa a demonstrar fraqueza nessas regiões, assim, então eu tenho que vender, agora é venda, então agora eu vou procurar padrão de candle aí. Não, negativo. O que a gente tem que fazer aqui é saber aonde que é válido tomar o risco em uma reversão, tá, pessoal? Então, reversão sempre vai ser uma operação contra as médias, mas eu tenho que ter alguma coisa muito confluente para realmente entrar, né, contra os meus princípios operacionais. Eu não opero padrãozinho de candle, né? Mas deixou uma estrela cadente, um bebê abandonado. Cara, o trabalho é com pivô. E aqui tivemos aqui, eu até comentei com o pessoal da sala, a gente tem que cuidar para não cair numa pegadinha no mercado. E qual que foi a pegadinha aqui na ponta vendedora? Para quem tentou achar topo no dólar hoje, não acreditou nessa queda. Ele armou esse caixotezinho aqui. Na verdade, eu vou, né, deixar aqui, ó, essa região da linha amarela, porque é a troca de polaridade que eu tenho no semanal. Ele vem, ele arma primeiramente aí a arapuca, né, para quem quer caçar as vendas, e ele arma um pivô, né? Talvez até um pivô dentro do pivô no gráfico de 2 minutos, aqui eu não vou me alongar muito, tá? Ele vem, ele aciona. Aqui se o operador entrou, né, e não protegeu o seu capital, quis buscar aí 3, 4 vezes o seu risco, porque não é errado buscar 2, 3 vezes o risco, tá, pessoal? Tô falando que não é sempre que o mercado ele vai te apresentar as possibilidades. E aqui a gente tinha que ficar esperto porque temos uma média móvel de 50 e estava vindo aqui, né, sorrateiramente para dar um suporte no preço. A gente vê o dólar acionando um pivô de baixa, ele não evolui e passa para cima do teu ponto de entrada. Então, ou seja, se você vendeu, você já começa a estar naquele tô rico, tô pobre de novo. Até que a média móvel de 50 vem, encosta no preço, ele dá, sim, oportunidade para quem vendeu sair no 0 a 0 aí. E se o cara casou com a operação, na pior hipótese aí, o cara que vendeu e ficou apregoado aí na ponta da venda, depois que acordou do coma, porque só se for isso, né? Ele tomou um stop depois de, 3, 4 horas aí posicionado, vendido aí, né? Até comentei com o pessoal da sala, não tenho por que pensar em venda em dólar. Se eu fosse vender dólar, ia ser nesse pullback, que ele não acionou. Aqui ele não acionou. Depois até mesmo identificamos aqui o processo de bandeira do dólar aqui, aonde ele vem, dá uma bandeirada, né? E a bandeira, como que eu opero aqui na sala educacional, somente com o pullback. Então ele vem, rompe. Aqui eu vou ter que dar um zoom, né, para ficar mais próximo, senão vocês não vão conseguir ver direito, né? Então, ele vem aqui, rompe a bandeira, encontra uma região de fundo aqui nessa troca de polaridade do semanal, essa linha amarela mais grossa, rompe o topinho prévio, essa linha amarela aqui, e arma um movimento, arma um movimento de pivô, impulso, correção, impulso. E aqui, depois de 7 horas e 5 minutos, eu dei meu primeiro clique do dia. Depois de 7 horas foi a primeira operação que eu realizei, porque até então eu não estava conseguindo encaixar nada dentro do meu operacional, tá? Porra, Filipelli, então tu é o Buda? Não, eu só sou um cara que eu tenho disciplina, tá, pessoal? Aqui foi o único ponto que o dólar ele veio e me deixou um risco justo e uma operação técnica na ponta compradora, alinhado com todas as médias móveis. E aí eu podia chegar aqui agora e falar para vocês, sair da operação agora no leilão com mais de 20 pontos. Só que, né, aqui a gente sempre vai priorizar realmente a verdade, não tá vendendo ilusão para ninguém, né? Então, sem milindre nenhum, eu chego aqui e comento para vocês que eu saí no 0 a 0 nessa operação.
Por que eu sei no 0 a 0 nessa operação? Porque eu tenho todo um protocolo, tá, pessoal? É uma operação na parte da tarde, ela vem, aciona a minha compra lindamente, se aproxima da minha região de proteção técnica, que é com 5 pontos no dólar, né? Então ela dá 4 pontos aqui, volta, me tira milimetricamente no 0 a 0, faz um novo teste nas médias móveis aqui, cadê? Faz um novo teste nas médias móveis aqui e arma um novo pivô. Esse segundo pivô não entrei, até comentei com o pessoal da sala. Cara, eu não vou entrar aqui porque, pô, já esperei 7 horas para dar um clique aí. Infelizmente, a operação não desenvolveu ao meu favor. Se eu fizer uma reentrada aqui agora e eu tomar um stop, eu vou ficar muito puto, né? E não tem como o cara não ficar puto, né? Então, melhor não. Essa foi a grande verdade. E aí, observei o dólar fechando praticamente na sua máxima, né? Então, pessoal, a única operação que eu, Filipelli, realizei foi um 0 a 0 depois de 7 horas de pregão. Mas o mercado sim deu muitas oportunidades aí, todas elas passadas na nossa sala educacional aí durante a manhã, tá bom? Então, eu particularmente só executei essa operação aqui na ponta da compra. Vamos para o índice. Índice futuro, né? A expectativa era que o índice abrisse lá na casa do caralho hoje, né? Me desculpe o linguajar aí, mas depois de 3 anos é o primeiro corte que a gente tem na nossa taxa de juros, expectativa positiva, porém ele até abre com esse gap de alta e não consegue se sustentar, né? E aí ele vem cutucar qual região, onde eu venho comentando com vocês, cara, que não vamos passar de primeira, vai ser difícil, a gente tem que tomar cuidado. A região da máxima do ano passado, 122.800 pontos. Estamos presos dentro de um caixote também, que tem esse topinho que antecede dos 121.600. Então, ou seja, a chance da gente ficar preso dentro de um caixote aqui dentro do índice, ele é muito grande, pessoal. O certo aqui é se manter líquido dentro do mercado. Felipe, tu tá maluco? Eu sou day trader. Eu tenho que operar todo santo dia. Pois é isso daí que eu acho que é a arapuca, né, do day trade. O cara acha que ele tem que ter operação todo santo dia, que todo santo dia o mercado tem que acionar o setup dele, que todo santo dia tem que dar certo. E não é por aí, tá, pessoal? Porra. Quem é a gente na fila do pão? A gente tem um operacional, um setup e a gente quer obrigar o mercado que sempre dê ao nosso favor? Não existe isso, tá? Então, quando tu entende que isso aqui é uma coisa profissional, que tu tem sim um operacional alinhado, mas tu tem que entender também que se o mercado ele passar mais consolidado e tu operar tendência, tu vai ficar mais de fora do mercado. Se o mercado tiver mais em tendência e tu operar mais consolidação, você vai ficar mais de fora do mercado. Isso aqui, na minha opinião, é um jogo de não. Tem que falar muito mais não para o mercado do que falar sim. Essa é a grande verdade. Porque se tu for falar sim para tudo, tu vai te enrolar. Mas enfim, trazendo aqui para o contexto de abertura do índice, ele abre com esse gap de alta, ele abre com esse gap de alta, vai lá, cutuca a região de máxima, né, dos seus 122.800 e não consegue, né, nos primeiros candles do dia, realmente entregar o movimento na ponta compradora, como era a expectativa aí devido ao corte da taxa de juros. Ele vem aqui e vem encontrar suporte, na verdade, aqui na sua região de média móvel aqui. Porra, Felipe, e aí? Será que não deu para comprar aqui pelo meio do caminho? Cara, na minha opinião, o mercado ele ficou bem lateral aqui nessa região e ele não soltou uma compra limpa aqui nessa região, a menos que tá filtrando de repente por um gráfico de 1 minuto, né? O menor tempo gráfico que eu opero com a galera na sala é o gráfico de 2 minutos. Mas o fato da vida não existiu uma compra clara, tá? E eu não quero pegar padrãozinho de candle no gráfico de 2 minutos. A compra mais honesta que eu acho que poderia ter sido realizada aqui dentro do índice foi no rompimento dessa regiãozinha de topo, né? Com stopzinho no fundo, né? Mas ele deu aqui até essa outra oportunidade que eu até comentei na sala aqui, né? Olha, vai dar um ponto de compra aqui nessa região, com stop atrás das médias, stop sempre atrás da média, porém, né, a parte ruim é que é bem naquela região de máxima onde o mercado vem brigar na sua abertura. Então, ou seja, você ia realizar uma compra na cara de uma resistência, né? Complicadíssimo a gente, fazer isso daí, né? E outra coisa, risco da operação, 400 pontos, estou operando um gráfico de 2 minutos. Ah, mas deu 1 para 1 aí, ou se não fiz uma gambiarra, coloquei o stop no candle que rompeu, ou comprei aqui embaixo. Beleza, a gente opera um pouco diferente. Para mim não deu. E eu ainda comentei com o pessoal da sala, cara, eu não vou entrar e recomendo que vocês também fiquem com a bunda na parede aí, tá? Porque tá caçando padrãozinho de candle em gráfico de 2 minutos, uma hora vai dar muito ruim. O mercado novamente não consegue sustentar um pullback, né? E aí, novamente, o cara que está sempre procurando uma reversão, eu falo assim, tá, mas esse candle aqui, o candle 20, ele não é um candle de reversão? Sim, é. Mas você sabe que se você vender a mínima dele, o stop está na máxima, né? Então, para mim, também fora do meu gerenciamento.
O mercado vem, mergulha, volta para essa região de caixote, que eu marquei aqui com as linhas amarelas aqui, mergulha contra todas as médias. Ele até tenta, né, perder sua média móvel de 200 aí, dado o momento, porém não nessa efetividade nenhuma. Eu até estava esperando aqui um possível pullback, mas aqui tinha que ter o cruzamento da média móvel de 9, que não aconteceu. Até olhei a perda na mínima do candle 32, que não aconteceu. Enfim, ele não habilitou uma compra técnica para mim e nenhuma venda técnica. E eu não vou ficar trabalhando extremos, né? Eu não gosto de ficar trabalhando, mas agora bateu na média, vai voltar e não sei o quê, pega na 200, pega a formação no metade. Enfim, cada um tem o seu operacional e tem que entender muito bem. Para mim, hoje, não consegui fazer exatamente nada dentro do índice. E aí, o que é meio louco, né? Porque tem colegas aí que operam de maneira diferente e a gente vai pegar um índice com amplitude de 2.500 pontos, só que para mim realmente nada encaixou, porque depois ele ficou trabalhando entre a média móvel de 200, entre a média móvel de 20, 50 aqui, e não foi para lugar nenhum, né? Então, para mim, aqui foi uma região de não fazer nada, né? Ficar vivo para voltar amanhã, porque para mim aquilo não apresentou nada. Depois, realmente, no finalzinho da tarde, ele até vem, perde a média móvel de 200, mas aí termina o seu pregão, né, exatamente na retração dos 50% macro do semanal. Então, para mim, o índice hoje ele movimentou bastante, né, dos extremos de máxima a mínima, porém, dentro do meu operacional, que é pivô, regressão pelo toque, regressão por violação, nada técnico dentro desse contexto. Tá bom, pessoal? E é isso, eu espero que o vídeo de vocês tenha sido muito bom mesmo, porque tivemos oportunidade. O dólar, dentro de uma leitura um pouco mais clássica, ele entregou assim, bons movimentos na ponta da compra. Eu acho que o índice, o cara teve que ser mais virado no giraia, de repente, assim, né? Pegando, né, uns padrãozinhos de candle aí nos tempos gráficos menores, né? E aí não é minha praia, não. E isso não é minha praia, não vou estar cagando tese aqui para vocês. Beleza?